É que ele decidiu que um ex-sócio dele vai ter a decisão. Basta desses superpoderes, basta dessa patifaria, chega desses caras tirarem o nosso direito de exercer a nossa cidadania enquanto brasileiro. Isso que a gente vê agora com essa decisão do Gilmar Mendes é a blindagem do Supremo. Não vão mais estar sujeitos ao tipo de discussão e de possibilidade de denúncia que parta do Congresso. O que aconteceu hoje não é uma mera decisão de um ministro do STF, foi um verdadeiro golpe de Estado. O STF, por meio de Gilmar Mendes, acabou de dar o maior golpe na democracia desde que a Constituição de 88 foi proclamada. Gilmar Mendes acabou de mudar, por uma decisão monocrática, olha isso, a quantidade de votos necessários para que um ministro do STF seja impeachmentado e acabou de tirar o meu direito, o seu direito, o direito de todo e qualquer cidadão brasileiro de entrar com pedido de impeachment contra um ministro do Supremo. A partir de agora, com a decisão dele, somente o Procurador-Geral da República, vejam vocês, pode pedir impeachment de ministro do Supremo. A decisão vem a partir de uma ação movida pela Associação dos Magistrados do Brasil, claro, o corporativismo dos juízes, e também do Partido Solidariedade, que é presidido, vejam vocês, por Paulinho da Força. Aquele mesmo que tá relatando lá o PL da dosimetria, que não é dosimetria, é redução de pena. Eles entraram com uma DPF dizendo que a lei do impeachment de 1950, especificamente nesse trecho que diz sobre os ministros do STF, não foi recepcionada pela Constituição de 88. Isso porque eles consideraram que a votação para afastar um ministro do Supremo é muito baixa, 41 votos. Olha isso, que loucura, porque seria muito traumático para a democracia. Na decisão, Gilmar Mendes diz que um impeachment contra o ministro do Supremo não é contra um indivíduo, é contra a organização do Estado. Olha a arrogância desses caras. Eles realmente se acham super poderosos. Um dos argumentos também é de que, ao contrário do presidente da República, o ministro do Supremo não poderia ser julgado politicamente. Ora, se o juízo, além de jurídico, não é político, por que a Constituição determinou que justamente é o Senado quem tem o direito de afastar? Aliás, a própria indicação, a sabatina, quando o sujeito é indicado pro Supremo, é também uma indicação política. Vem do presidente da República, que é eleito pelo povo. É julgada e analisada pelos senadores que são eleitos pelo povo. Quando o candidato a indicado do STF vai de gabinete em gabinete, ele está, sim, fazendo política, pedindo votos. Se para ser nomeado se faz política, para ser afastado também faz, é a lógica constitucional. E vocês sabem por que isso está acontecendo, né? Porque eles estão vendo que a direita vai sim eleger a maior parte dos senadores no ano que vem. Mais um sinal de que essa eleição é importantíssima. Basta desses superpoderes, basta dessa patifaria. Chega desses caras tirarem o nosso direito de exercer a nossa cidadania enquanto brasileiro. A gente viu a discussão sobre uma tentativa de blindagem dos parlamentares um tempo atrás e a reação que gerou. Isso que a gente vê agora com essa decisão do Gilmar Mendes é a blindagem do Supremo. Não vão mais estar sujeitos ao tipo de discussão e de possibilidade de denúncia que parta do Congresso. Vão estar numa situação radicalmente diferente, portanto, inclusive da presidência da República. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: longe de despolitizar a ação e o que pode chegar no Supremo, vai tornar ainda mais político. O PGR, escolhido pela presidência da República, uma escolha eminentemente política também, portanto, vai ser o único com essa prerrogativa num momento em que a gente sabe perfeitamente como estão alinhados governo e Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, no Brasil, o Executivo Federal dos três poderes é o que mais tem dificuldade sozinho, é o que menos tem poder sozinho. A presidência perdeu o poder ao longo dos últimos mandatos, né? A gente tem um Congresso superpoderoso e a gente tem um Supremo superpoderoso também. E ao agir assim, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de servir como um freio, como um contrapeso ao poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar claro, tem países em que o judiciário está completamente acuado e submetido e sofrendo ataques e esvaziado e que, portanto, faz todo sentido você querer, nesses países, proteger as prerrogativas do judiciário. Aqui no Brasil é o exato oposto. Aqui no Brasil a gente tem um Supremo todo-poderoso, um Supremo que viola seus próprios precedentes e muitas vezes cria novas decisões, que decide sobre todos os aspectos da República e que agora ficará ainda mais difícil de ser sequer tocado pelo sistema de contrapesos necessário para uma democracia bem organizada. Qual vai ser a reação disso? Muito cedo para dizer, mas, digamos assim, ao tomar uma decisão tão contrária e de enfraquecer o Congresso dessa maneira,
não vai me admirar nada se o próprio Congresso e o Senado quiser também, portanto, votar projetos que possam reempoderá-lo frente ao Supremo. Eu quero mostrar alguns dados para mostrar para vocês como está o Brasil e por que essa PEC da blindagem veio acontecer agora. No Paraná Pesquisas mostra que 61% da população brasileira tem medo de falar o que eles pensam nas redes sociais. Uma pesquisa recente do Atlas mostra que para 42,8% da população brasileira, o judiciário é a maior ameaça à nossa democracia. Outra pesquisa mostra que 47,3% da população reconhece que o quê? Nós vivemos em uma ditadura do judiciário. E essas pessoas colocaram a esperança num dispositivo constitucional para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Estas pessoas que estão indignadas com essa ditadura do judiciário que agora já se tornou inegável, colocaram as suas esperanças nas eleições de 2026 para eleger uma maioria no Senado. E essa maioria no Senado pudesse fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, já que hoje, no Senado, há 41 senadores que assinaram o pedido do impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que só não foi para frente porque está sendo blindado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós temos a maioria do Senado que concorda que o Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado. Segura para mim, por favor, Domingos. Qual é a reação do Gilmar Mendes e dessa corte que foi criada para defender a nossa democracia? Esta mesma Suprema Corte que mandou prender centenas de pessoas num inquérito ilegal por uma suposta tentativa de golpe no 8 de janeiro, acaba de dar um golpe no Brasil hoje. Isso não é apenas uma DPF da blindagem, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Estão numa canetada tentando impedir que a população consiga o que eles querem, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para os senhores colegas, e as senhoras que estão aqui do meu lado, quantos países democráticos no mundo apenas uma pessoa tem a prerrogativa de admitir ou aceitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte? Alguém sabe? Os senhores sabem, Farruri, o senhor sabe? Quantos países democráticos, Cristonieta, a senhora sabe? Nenhum! Escutem isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento de sequer sugerir algo tão idiota, uma aberração tão inigualável. Nem Cuba, nem Venezuela, que são ditaduras, mas tentam se passar de democracia, se atreveram a tomar uma decisão tão autoritária. Mas o nosso Gilmar Mendes, o nosso STF, o grande defensor da democracia, não é não? Acaba de enfiar o último prego no caixão daquilo que nós considerávamos democracia. E por quê? Por que recentemente o Toffoli determina busca e apreensão na vara de Curitiba? A vara que colocou na prisão centenas de corruptos que hoje estão soltos novamente. Por que o Toffoli colocou sigilo no caso do Banco Master? Será que essa decisão do Gilmar Mendes é de alguma forma para blindar o que será exposto nesse caso de um banco que financiou eventos e jantares para os ministros da Suprema Corte? Será que no momento de desespero, Gilmar Mendes vai lá e blinda, sabendo que chegariam até eles? Mas o pior de tudo, Bia Kicis, não é que o Gilmar Mendes decidiu que apenas uma pessoa vai ter o superpoder de decidir a prisão, o impeachment de um ministro do STF. É que ele decidiu que um ex-sócio dele, vai ter a decisão sobre o impeachment do STF. Se algo mais absurdo já aconteceu na história do judiciário brasileiro, eu não tenho conhecimento. Mas como disse Moraes, o judiciário brasileiro sofre ataques porque ele é o mais forte do mundo. Um judiciário não deve ser forte. Um judiciário deve ser equilibrado, ponderado, técnico e imparcial. Coisas que essa Suprema Corte já demonstrou por inúmeras vezes que eles não são. Volto a dizer, nem a Venezuela nem Cuba teve a audácia de tomar uma decisão tão terrível, tão autoritária quanto essa que o Gilmar acabou de tomar. Eu espero que o Alcolumbre e que o Senado exerça a sua ação, exerça a sua prerrogativa de impedir que isso seja levado adiante.
Eu espero que nesse momento a imprensa, que já percebeu que ajudaram a criar um monstro, se junte a qualquer pessoa minimamente decente no Brasil e nos ajude a impedir que isso seja levado adiante. Porque eu digo mais uma vez, o que aconteceu hoje não é uma mera decisão de um ministro do STF, foi um verdadeiro golpe de Estado. Obrigado. Isso aí. Quem diria que se acadelar para ministro da Suprema Corte cobraria o seu preço? Pois é, hoje, há poucos minutos atrás, o ministro Gilmar Mendes decidiu de forma liminar que uma lei, pasmem, 75 anos é inconstitucional. Sim, ninguém a contestou durante os últimos 75 anos, mas agora o ministro Gilmar Mendes decidiu que o artigo 52 da Constituição não é constitucional, ele é inconstitucional, e quem deve abrir um processo contra ministro da Suprema Corte não é mais os senadores, não é mais o Senado Federal, e sim o PGR. Curioso que o PGR, ultimamente, quem tem escolhido indiretamente são os próprios ministros da Suprema Corte. A vergonha só não foi maior porque Gilmar Mendes não decidiu que os próprios ministros deveriam julgar se devem ou não continuar nos cargos. Isso faz parte do acadelamento, da diminuição do Congresso Nacional perante o Judiciário. Enquanto nós, parlamentares, mas principalmente o Senado, aceitarmos calados o que vem acontecendo, com o presidente do Congresso Nacional dizendo que não abre de jeito nenhum processo contra ministro da Suprema Corte, é isso que vai acontecer. Nosso papel vai se diminuindo, o papel do povo brasileiro que escolhe seus representantes vai diminuindo, e o poder de ministros, iluministros, alecrins dourados da Suprema Corte vai aumentando em uma ditadura do Judiciário. O que a gente tem neste momento é um medo dos ministros da Suprema Corte com o próximo Congresso, que será majoritariamente de direita, principalmente o Senado Federal, onde muito provavelmente haveria força suficiente para caçar e julgar, principalmente, ministros que cometeram abusos. E a gente sabe de quem que a gente está falando. Então, com a decisão do ministro, mesmo que liminar, ainda tem que passar pelo plenário da Casa, e todo mundo sabe que os outros ministros vão votar favoráveis a isso, ou pelo menos boa parte deles. A gente vai ter uma dificuldade gigantesca daqui para frente para caçar ministros da Suprema Corte. Salvo se em algum momento os senadores criarem um pingo de vergonha na cara e protocolarem um projeto de lei para voltar como era a lei de 1950. Ou seja, que era uma prerrogativa do Senado Federal julgar, processar e caçar ministros que cometeram abusos. Se o Alcolumbre e os demais senadores terão força para fazer isso, olha, sinceramente não sei. Mas vivemos em uma ditadura do judiciário. Quem poderia imaginar que isso aconteceria?